Hoje, no programa TeleTemaCast, estamos em contato com ele, que é jornalista, pessoa com deficiência visual e tem muita história para contar nesse programa, um dos programas especiais de férias, né? Nessas férias estamos trazendo muita gente boa aqui para contar as melhores histórias. Gustavo Amorim. Olá, Gustavo, tudo bem? Olá, Thaís, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Teletema. E é um prazer estar aqui contigo. Obrigado pelo convite. Prazer para mim, eu que conheci o Gustavo por acaso num grupo de WhatsApp, muito feliz com isso, participamos também lá de entrevistas no projeto Releituras, junto com a Fátima Medeiros, com a Thaís Lentz, que nós já trouxemos aqui em entrevistas também. Gustavo, você é uma pessoa com deficiência visual, baixa visão, não é mesmo? Conta pra gente, você já nasceu com a deficiência? Como foi essa história? Tá bom, vou contar um pouquinho aos seus ouvintes. Meu nome é Gustavo Amorim, eu sou natural de Maceió e eu nasci com a visão normal. E só a partir dos 6 anos de idade que a minha visão foi tendo esse problema, né, por conta de um problema degenerativo da retina, chamado retinose pigmentar, e meus pais começaram a ver esse problema porque eu comecei a assistir a televisão muito de perto. Aí eles me levaram ao médico de visão e aí foi diagnosticado este problema, que aí eu comecei a me curar, assim, né, o médico em Belo Horizonte, eu ia todo ano em Belo Horizonte para ele ver, e agora o meu médico é de Brasília. Certo. E a sua vida acadêmica, a sua vida como estudante, né, lá de ensino fundamental, médio e até chegar na faculdade, como foi? Você sofreu muito preconceito? Você conseguia ter a mesma desenvoltura, digamos assim, no quadro, na lousa, para ler as coisas, ou precisava de ajuda sempre de algum colega? Sempre precisava de ajuda, porque eu não conseguia enxergar o quadro, e alguns professores ficavam sem acreditar muito, porque eles só conheciam pessoas que enxergavam ou que eram totalmente cegas, né? Mas graças aos meus amigos, aos familiares, né, o pessoal do colégio ditava para mim. Era difícil, porque na época eu não me aceitava ter essa deficiência, então sempre eu tinha que usar um óculos escuros, eu não aceitava usar, né? De manhã eu estudava no colégio, à tarde eu tinha aula particular, e eu aprendia mais na aula particular do que no colégio, sabe? Era uma luta, mas deu certo. E na questão da faculdade, como foi para estudar jornalismo nessas condições? Faculdade foi um pouco parecido. O legal é que quando eu estava na faculdade já existia tecnologia assistiva, né? Então eu tinha uma lupa que acoplava na televisão e a letra ficava bem grande, né? Aí em casa eu conseguia estudar. Isso me ajudou bastante. Mas os meus colegas me ajudaram muito, né? Eu utilizava também gravador para ficar mais fácil, né? E é aquilo, né, Thaís? Quando a gente quer, procura, vai atrás, a gente consegue, né? Exatamente. E você se formou em qual universidade? Eu me formei numa faculdade particular daqui de Maceió, chamado SESMAC. Bacana. E você já viajou por vários estados, né? Inclusive morou na SIC, aqui em Santa Catarina, bem perto aqui do Rio Grande do Sul. Como foi essa experiência? Como que foi para você começar a viajar sozinho, andar sozinho, mesmo com a baixa visão, e a experiência de morar na SIC? Foi uma experiência fantástica, incrível. Eu sempre tinha esse sonho, eu e minha família, esse sonho de morar na SIC, mas sempre aparecia algum problema, ou eu estava na faculdade, eles acharam não interessante de eu ir para lá. Uma outra hora foi a questão de documentos, e em agosto de 2014 eu fui morar na SIC, onde eu aprendi a andar com bengala, a ser uma pessoa como eu sou hoje, né, que não tá nem aí por conta de eu ser deficiente, né, de me aceitar. Isso foi muito legal. E a partir de 2014 eu comecei a viajar só, que é uma coisa que eu amo fazer. E aí eu viajei muito por Santa Catarina, fui muito a Blumenau, que eu tinha namorada lá, então quase todo final de semana eu ia à casa dela. Viajei Chapecó, viajei para Concórdia, Santa Catarina, Joinville,
E aí, na sua região aí, fui para Porto Alegre, Gramado, Caxias, Pelotas, e era uma experiência fantástica. No passado, eu fui ao Rio de Janeiro sozinho, e, poxa, é sempre muitas aventuras, né? Minha família sempre tem muito medo quando eu falo, mas sempre ocorre, é muito, muito bom, né? Você conhece pessoas diferentes, lugares, né? Em relação à acessibilidade, e com certeza foi uma experiência muito incrível, assim, que eu não esqueço nunca. E lá na SIC você se alfabetizou através do método Braille, ou você usa só lupa mesmo, escreve em tinta e lê? Eu não aprendi Braille, eu uso a tinta ainda, mas o computador, né? Sim. Utilizo mais da forma de ouvir, né? Mas consigo escrever. Não consigo ler o que eu escrevo, mas eu consigo escrever. E não aprendi o Braille, não. Porque eles acharam, por conta de eu ter a visão, se eu aprendesse o Braille, usasse o Braille, eu poderia perder a minha visão, né? Então eles acharam melhor não utilizar o Braille. Mas eu aprendi algumas letras e é uma linguagem incrível, né? E hoje você ainda corre o risco de perder totalmente a sua visão, ou ela está estabilizada? Ela está estabilizada há um bom tempo e acredito que não tem essa chance de perder, não. Qual a porcentagem? 10% de visão, e no sol aí eu fico com 1% porque eu tenho uma fotofobia muito grande, sabe? Uhum. Inclusive no computador a minha tela é em preto, eu enxergo melhor no escuro e em coisas pretas, assim. Você usa leitores de telas no computador ou você lê mesmo? Não, eu uso a lupa do Windows, que aumenta bastante, e uso essa coisa do preto e branco, né? E no celular? A mesma forma, mesma coisa também. Uhum. As letras ampliadas. E tem que dar aquele contraste, né? Isso mesmo. O contraste me ajuda bastante. Aí eu utilizo o contraste com as letras grandes, né? Uhum. Para que o nosso ouvinte entenda, né, a pessoa com baixa visão precisa ter aquele contraste, né? Não pode ser uma letra muito chamativa em cima de outra letra chamativa, né? Tem que ser o contraste, por exemplo, do preto com o branco. Um fundo preto com a letra branca ou amarela. Isso, exatamente, né? Para pessoa com baixa visão. Por isso que às vezes alguns sites já têm esses contrastes e até pode ser que visualmente não fique tão atrativo, né? As pessoas acham, pô, porque é um fundo preto ou porque é um fundo assim, né? Mas é justamente para auxiliar as pessoas com baixa visão. Isso mesmo. E você, nesse período que você ficou na SIC, você trabalhou também? Foi sua primeira experiência profissional ou você já tinha trabalhado em Maceió? Eu já tinha trabalhado, mas nunca com carteira assinada. Então, a minha carteira foi assinada pela primeira vez por conta da SIC, né? Uhum. Que foi eu ser jovem aprendiz do Ministério Público de Santa Catarina. Eu fiquei 2 anos sendo aprendiz na parte da comunicação, né? E foi bem legal, que foi uma experiência com jovens menores infratores e 4 deficientes, 3 visuais e 1 auditivo, onde foi a primeira vez que eu tive o contato com a pessoa deficiente auditiva. Foi mais um conhecimento, né? Foi muito enriquecedor essa minha experiência no Ministério Público, e eu tenho amizade, né, com essas pessoas até hoje, assim. Foi um laço muito grande, assim, muito bacana. Posteriormente, né, 2 anos onde eu fiz entrevistas, participei de reuniões, aprendi mais sobre as leis de nós, pessoas com deficiência. Aí participei novamente de um feirão de empregos para pessoas com deficiência, que ocorre todo ano em Florianópolis. Fui contratado para uma empresa de tecnologia para atuar no marketing, né, dessa empresa, onde eu fiquei mais de 2 anos nessa empresa, também atuando como um jornalista, né. Foi bem legal também, e tenho amigos até hoje dessa empresa, que foi bem legal. E você já trabalhou em alguma emissora de TV, de rádio, como jornalista ou não? Eu estagiei numa emissora de rádio. Aí de Maceió? Aqui de Maceió, isso mesmo. Chamava-se Rádio Jornal, que não existe mais. E era um quadro, eu e mais 6 ou 7 universitários,
um quadro num programa de rádio, e aí era um programa semanal, e toda semana a gente tinha que fazer a pauta e fazer o programa. Era um programa sobre tudo, assim, todos os temas, sabe? Sim, bacana. E você já cobriu algum furo de reportagem, assim? Conseguiu alguma coisa em primeira mão? Não, ainda não, mas a gente sempre busca, né? Mas ainda não. O jornalista sempre busca isso, né? Eu sempre pergunto É para os verdade. meus amigos jornalistas, qual foi o furo de reportagem que você cobriu? Bem interessante. E essa profissão é Sim. interessante porque você está sempre descobrindo um mundo novo dentro da profissão, né, de jornalista. Com certeza, com certeza. O jornalismo, ele começou, antes era muito forte o jornal impresso, né? E rádio, e hoje em dia está mais na parte de internet, né? Com lives, né? A rádio web, como é o seu caso, e essas coisas, assim. O jornal impresso já é uma coisa meio extinta, está se acabando, né? Tanto que, por exemplo, aqui em Maceió tem o jornal impresso só uma vez por semana, e é mais internet, televisão, né? Exatamente. Eu acho que até por essas questões de meio ambiente, né, o pessoal já está Sim. usando bem menos papel, lixo, né, digamos assim. Sim, com certeza. É sempre bom, né? A natureza agradece. Com certeza. E você, depois que você saiu da SIC, você teve que sair de lá por algum motivo? E quando você saiu de lá, que ano foi, certo. né? E Eu depois que você saiu de lá, você voltou para Maceió? Tá, eu fui pra SIC em 2014, morei lá 2 anos, só durante a semana. No final de semana, uma senhora chamada Beatriz Odilon me acolheu, então todo final de semana eu ia pra casa dela, e durante a semana ficava no alojamento. E aí, quando eu aprendi a fazer o que eles ensinam lá, e o alojamento teve um problema financeiro e fechou, né? Hoje em dia não existe mais o alojamento da SIC. Aí eu fui morar na casa dessa Beatriz durante todos os dias, e em 2018 eu fui morar numa casa com o Marcelo, que é outro deficiente visual, e a gente dividiu por 2 anos um apartamento. Inclusive a gente trabalhava na mesma empresa de tecnologia, e aí veio a pandemia, eu perdi o emprego e vim para Maceió. No começo deste ano, aí eu vim para Maceió. Ah, então foi por conta da pandemia que você perdeu o emprego. Isso mesmo. Puxa vida, né? A gente fala às vezes que existem pessoas que perderam o emprego, mas a gente não... Eu até então não conhecia ninguém tão próximo, né? Essa história eu não sabia, realmente não tinha pego na história lá do projeto Releituras que a gente tinha conversado, né? Sim. Mas olha só, para você ver, né? E aí você voltou para Maceió e hoje você tá empregado de novo. Sim. Eu tava até falando isso hoje na praia com a minha tia, né? Como que o ano foi transformador para mim, porque eu vim pra Maceió sem emprego, né? Sem nada para fazer. Aí eu comecei a fazer lives. A primeira foi com a Thaís me entrevistando no projeto Leituras. Depois comecei a fazer lives com pessoas deficientes visuais que fazem a diferença na sociedade brasileira, né? Então entrevistei várias pessoas. Comecei a escrever um livro que ainda estou fazendo. Eu já encerrei esse livro, mas estou na parte de correções, né? Espero que ano que vem lançá-lo, e quando lançar quero ser convidado para fazer a propaganda do livro aí na sua rádio, inclusive. Mas com toda certeza, a Rádio Teletribo está de portas abertas para receber. Eu tenho certeza que esse livro vai ser o máximo. E esse livro é uma autobiografia ou como que é? Esse livro conta a minha história aí no sul do Brasil, em Floripa. Fala sobre as minhas viagens que eu fiz, né, para São Paulo, para o Rio, para Porto Alegre, Gramado, Canela, Caxias, Pelotas, e fala dessas viagens, falam de relacionamentos amorosos que eu tive e da minha melhora em relação à autonomia, né? Muito bacana. E aí eu comecei a fazer essas lives, contratei uma coach, né, que é uma tia minha de Salvador, e comecei a fazer terapia também. E aí eles tava um pouco triste, assim, né, pensando que não trabalharia mais, assim, tava um pouco com medo, né? E aí eles me mostraram as minhas competências, que eu poderia retornar ao mercado de trabalho. E em novembro, dia 3 de novembro, eu comecei a trabalhar
como assessor de comunicação da Associação Pestalozzi de Maceió. Não sei se você já ouviu falar sobre a Pestalozzi, que existe em todo o Brasil e é uma associação para pessoas com deficiência, mais na parte física e intelectual. Não sei se você já ouvi falar. Uhum. Qual é a sua função lá? É de jornalista, de fazer entrevistas a profissionais da associação, entrevistar pessoas que recebem cadeiras de rodas, mostrar a associação através do Instagram, né? Irei começar ano que vem a ter um blog e é mais essa parte, assim, é tipo um assessor de comunicação da associação, né? Que bacana, aí vocês publicam no Instagram. Todos conhecerem o trabalho. Isso, no Instagram da Pestalozzi de Maceió. Associação Pestalozzi de Maceió, então faço alguns vídeos, né, de entrevistas e é bem bacana, estou gostando, estou indo para o segundo mês, né, fui para o segundo mês, está sendo uma experiência bem bacana, sou o primeiro deficiente visual a trabalhar na associação, então está sendo um aprendizado para as pessoas, né, elas verem que nós, pessoas com deficiência, somos capazes de fazer o nosso trabalho correto, né, e estou gostando bastante, assim. Tá sendo bem legal porque a associação, onde ela tem vários prédios, várias unidades por aqui por Maceió, e tem a unidade administrativa, que é a que eu trabalho, e fica no centro, e é bem legal que às vezes durante o almoço, eu vou almoçar no centro de Maceió com os meus amigos da minha equipe, e é interessante porque eu vou conhecendo uma Maceió que eu não conhecia, então tá sendo bem válido. E como é a questão da infraestrutura em Maceió para andar? As ruas são muito esburacadas. Como é a questão do governo aí em relação a isso? Sim. Parando com o sul do Brasil, a Alagoas fica bem aquém, assim, Maceió fica bem aquém da acessibilidade aí do sul, né, que tem, lógico, aí em Florianópolis, no sul, ainda falta muito da acessibilidade, mas já tem bastante coisa que aqui não tem. Mas assim, Thaís, nos anos 90 e nos anos 2000, nós não víamos nada de acessibilidade na cidade. E hoje já existem alguns pisos táteis pela cidade, né, as pessoas já pensam um pouco mais na gente, mas está bem longe ainda comparando com o sul do Brasil, porque aqui tem muitas calçadas desreguladas. Uma muito para cima, outra muito para baixo, mas agora, né, teve uma lei, não sei se você soube, uma lei federal que 10% das multas no Brasil de trânsito, né, irão ser investidos na acessibilidade nas calçadas do Brasil. Então é uma esperança que a gente tem de que a acessibilidade melhore em todo o Brasil, né? Que bacana, já não era sem tempo, né? Verdade. Foi algo bem bacana mesmo. E como são as pessoas aí em Maceió? Elas auxiliam a pessoa com deficiência ou elas ficam mais retraídas? Aqui na minha cidade, por exemplo, é bem complicado, porque às vezes as pessoas passam, estão com o celular, nem ouvem tu pedir ajuda, né? É bem difícil mesmo. Olha, aqui tem de tudo um pouco. Por exemplo, eu vou muito passear no centro e aí tem pessoas que passam correndo e aí se você deixar a bengala à toa, eles levam a bengala e tudo. E tem pessoas que estão sempre querendo ajudar, né? Então acho que é aquilo, né? Você querer ver o meio copo cheio, que aí você vai sempre encontrar alguém disponível, né? Querendo te ajudar. Em meio a tanta maldade ainda existem pessoas boas, né? Com certeza. E, Gustavo, a tua relação com a TV, você assiste vários programas de TV, novelas, esporte, como é isso? Sim, eu cresci tendo a televisão como uma grande amiga, né? Então, no começo, quando eu era menor, assistia Sítio do Pica-Pau Amarelo, Castelo de Rá-Tim-Bum, programa da Xuxa, da Angélica, né? Algumas novelas. E aí fui crescendo e mudando um pouco. Aí fui mais para ver programas jornalísticos, de entrevistas, como a Roda Viva, como a Marília Gabriela, que nem existe mais, né? Jô Soares. E gosto muito também de programas esportivos também. A televisão é muito, muito legal.
muito bacana. Eu gosto muito de ver esses programas de entrevista, né? E na Também. parte da TV, você vai mais, no caso, seguia melhor pela voz ou pela imagem que você está vendo ali? Ah, pela voz, pela imagem, nem presto nem muita atenção mais. Uhum. Eu também, eu com a minha falta, né, eu tenho deficiência visual total, então pra mim é só a voz, né, mas aí você tem alguma memória visual, assim, de alguma novela ou de alguma imagem de um programa, alguma coisa que te marcou? Ah, sim, eu tenho muito da novela, eu me esqueci o nome, mas é aquela novela que o shopping explode, né? Ah, Torre de Babel. Torre de Babel, porque eu tive um grande privilégio que foi conhecer o Projac, né? Que é Olha só. que é o local onde gravam as novelas da Globo. E quando eu fui, essa novela estava sendo gravada lá. E aí eu tive o prazer e o privilégio de ver algumas gravações e ver todo o cenário, né, do Projac, que é um lugar incrível, assim, muito grande. Você parece estar em uma outra cidade, né? Muito... Isso foi em 98, né? Acho que sim, acho que sim. E como Antes foi de essa 2000. história do Projac? Conta essa história pra gente, que nem eu sabia disso. Foi incrível. A minha tia trabalhava na época na Globo, né? Ela trabalhava na parte comercial. E aí, por conta disso, a família dela, no caso eu e meus pais e minha irmã, a gente pôde ir visitar o Projac. Então fomos ao Rio de Janeiro e lá fomos ao Projac, que fica no bairro Jacarepaguá, se não me engano. E aí a gente foi num carrinho de golfe e fomos andando pelo Projac, que é como se fosse uma cidade mesmo. Então a gente passou por várias novelas, né? E eles aproveitam alguns ambientes, né? Alguns cenários de uma novela para outra, mas você nem vendo a TV nem percebe isso, né? Nossa, que bacana. Eu tenho muita vontade, muita curiosidade de conhecer o Projac. Bacana Um mesmo. dia você irá conhecer, com certeza. Com certeza, é verdade. Agora já faz, né, 22 anos isso, então deve ter mudado já algumas coisas, né? Com certeza deve ter mais tecnologias. Se brincar, o espaço deve estar até maior, né? Exatamente. E essa pandemia atrapalhou um bocado as gravações das novelas, hein? Nossa! Sim, inclusive só passam na televisão agora novelas antigas, né? Isso, só as reprises. Você me fala as reprises atuais, qual vai ser a próxima reprise atual? Porque eu acho que eles só vão gravar ano que vem, né? Exatamente. E olhe lá ainda, né? Se for e olhe lá, exatamente. Qual foi a primeira novela que você assistiu, que você tem lembrança de ter assistido? Boa pergunta. Primeira, olha, não me lembro, mas já assisti muitas, viu? Muitas mesmo. Não sei qual foi o ano, Mulheres Apaixonadas. 2003. Mas se você assistiu Torre de Babel, ainda foi... Torre de Babel, acho que deve ter sido a primeira Torre de Babel. Pode ter sido a primeira. Não lembro. Não lembro mesmo. Mas já vi várias novelas, eu gosto muito de novelas de época, né, porque é como se fosse, e nunca mais passou, assim, que é realmente algo que você aprende, né. Exatamente. Eu gosto muito dessas novelas e de séries que tinham antigamente, que também eram sobre artistas famosos de antigamente. Isso aí eu gosto muito de ver, né. Teve a do Luiz Gonzaga. Né? Isso, teve a do cara que fundou a televisão. Uhum. Do Assis Chateaubriand. Da Maísa, isso, teve também da Maísa. Isso, muito bacanas mesmo essas séries. Séries biográficas, né? Isso mesmo, é bem legal. E você pode destacar algumas novelas que te marcaram, que você se identificou de certa forma? Olha, teve, se não me engano, Mulheres Apaixonadas, foi bem legal, que foi a história da mulher que tem deficiência, né, que ela tem câncer. Isso é bem legal ser tratado. Teve aquela outra novela que teve um cego, né, com cão guia, o filho do Roberto Carlos. Também, sim, América. América, né, bem legal de ter ele, porque é difícil, né, passar novela com pessoas com deficiência. Isso é algo ainda bem distante, né. A gente se sente representado, né, quando tem alguém assim em alguma novela, e aí a gente quer assistir por conta
disso, né? Exatamente. E você pode destacar para nós algum personagem de novela, masculino ou feminino, que você se identifica ou que você gosta? E também nisso, ator ou atriz? O Antônio Fagundes, né? Um ator muito icônico, inclusive no Rei do Gado, né? Bem destaque, né? Foi bem. Sim. Tony Ramos também, né? Que é um cara que muda. Parece que é outra pessoa nas novelas. Então é muito incrível ele na Cabocla. E também teve uma outra novela que ele fez um cara do mal, assim, bem diferente, né? Então, bem bacana isso. Os atores mais antigos, né? Os ícones da TV, eu acho, assim, na minha opinião, marcam mais pra gente do que essa nova geração, né? Sim, com certeza, com certeza. E o que você acha da sessão Vale a Pena Ver de Novo, visto que as novelas são literalmente mutiladas, né? Elas são extremamente cortadas, picotadas, sim, tesouradas. Sim, ela é bastante editada, né? Isso é uma pena, né? Porque ela deveria se passar igual. Mas eu acho assim, vale a pena ver de novo. Acho que já poderá se acabar, porque existe o canal Viva, né? Que lá estão todas as novelas antigas. Isso, então, e na íntegra ainda, né? Na íntegra. Então, eu acredito, e é algo muito tempo, né, que vale a pena ver de novo. Acho que a Globo poderia inovar, fazer algo diferente e novo, né? Mas é bom para as pessoas que não têm condições de ter uma TV a cabo, assistir uma novela que eles gostem, né? Exatamente. Eu acho que ainda tem um porquê a sessão Vale a Pena Ver de Novo estar no ar, né? Porque tudo bem, tem aquela história da classificação indicativa, aquela história toda, mas algum motivo tem ainda por ela estar no ar, alguma audiência deve ter, que a gente desconhece, talvez, né? Mas na minha opinião também, assim, eu acho que o canal Viva é muito mais assistido, apesar de ser um canal a cabo, do que o próprio Vale a Pena Ver de Novo na TV aberta. E hoje em dia, tu assina ali uma Globoplay, um Viva Play, né? Tu já pode assistir mesmo sem assinar grandes... Tem o YouTube também, né? Que passa novelas, né? Sim. E mesmo sem você assinar, por exemplo, a Sky, Net, né? Você paga um absurdo, às vezes, pelos canais. Você assina só o Viva Play ali, o Globoplay, e já tem ali tudo na palma da sua mão, né? Isso, eu não assino a Globoplay por conta de ter Netflix, também o Amazon Prime. Aí você, às vezes, nem quer ter a Globoplay, né? No fim você fica com muitas assinaturas e, né, haja bolso. Verdade. E o que você acha dessas superproduções estrangeiras, assim, por exemplo, as novelas turcas, novelas mexicanas, os filmes? O que você acha, assim, dessas superproduções dos estúdios de Hollywood, por exemplo? É uma outra opção, né? E bacana, eu gostava muito quando era menor de ver as novelas mexicanas, era muito engraçado, né? De assistir na SBT. Eu acho que é uma forma, né? De entretenimento, então tudo é válido. É bem diferenciado, né? Das produções brasileiras, embora as produções nacionais aqui são gigantescas, bacanas demais, né? A própria Globo mesmo já ganhou diversos prêmios. O prêmios do Emmy, né, com várias novelas e tal. As produções nacionais aqui são incomparáveis, inenarráveis, né? Mas é aquilo, né? A gente sempre acha melhor o do vizinho do que o nosso, né? Aquilo, santo de casa não faz milagre, né? Isso aí. Fala, o velho ditado, né? Isso mesmo. Isso aí. E você pode destacar algum personagem de novela que você gostou, além dos atores que você destacou antes? Olha, algum personagem... eu gostei também da personagem que a Marquezine fez sendo cega, né? Sim, na novela também. América, Florzinha. Bacana demais foi aquela personagem. Interessante também, gostei. Tem umas cenas, assim, que marcam bastante, que é uma cena que é quando ela coloca pela primeira vez o pé na água do mar. Nossa, muito linda aquela cena. É verdade. Também uma cena que aparece um trabalho para ela e a família não queria que ela trabalhasse. Também é algo bem marcante isso.
Você, Gustavo, tem uma família super bacana com você, super de boas quanto à sua deficiência visual, né? Sim, sim, graças a Deus a minha família me apoia bastante e não tem problema nenhum, bem tranquilo. E eu acho que isso faz toda a diferença, né? Eu também tenho uma família que sempre me apoiou e eu acho que isso faz toda a diferença para o nosso crescimento como pessoas, né? Sim, com certeza, porque apesar de termos essa deficiência, nós temos toda uma história, né? A gente tem que fazer essa diferença e essa história. Não ser filho de fulano e sim ser a Thaís e o Gustavo, né? Exatamente, nós somos primeiro pessoas e depois nós temos uma Isso. deficiência, né? Pessoas com deficiência. Eu lembro que alguns anos atrás existiam algumas terminações estranhas, como pessoas portadoras de deficiência ou pessoas portadoras Sim. de necessidades especiais. Eu acho, de certa forma, ridículo isso, né? Porque graças a Deus e graças aos movimentos que foi mudado isso, né? Para pessoas com deficiência, que é muito mais simples e eu acho que muito mais verdadeiro, muito mais o que retrata realmente a nossa realidade, né? Pessoas com deficiência. É uma evolução, isso daí já é para nós comemorarmos, né? Porque era muito feio, né? Exatamente. E hoje você é voluntário também do projeto Releituras? Eu fiz algumas entrevistas e nesse mês de dezembro a Fátima, ela mesma está fazendo uma retrospectiva, né? Algumas entrevistas e não sei se ano que vem ela me convidará novamente para o quadro, né? Para entrevistar. Se ela me chamar, estarei à disposição. Mas não sei como será 2021. Mas já foi bem positivo, né? Bem legal ter ajudado ela fazendo algumas entrevistas. Com certeza ficará marcado assim na minha vida, porque foi mais uma oportunidade, né, uma forma de eu exercer a minha profissão e foi mais um aprendizado e mais um conhecimento. Sou muito grato à Fátima e aí não sei o que será do ano que vem. Bacana demais. Gustavo, Sim. Quero te agradecer muito pela tua participação aqui no programa Teletema. Infelizmente o nosso tempo é curto, né? Às vezes não dá pra gente falar tudo o que gostaríamos, mas eu quero pedir que você deixe aí a sua mensagem final para esse ano de 2021, que nós possamos aí ter melhores notícias a respeito da pandemia também, né? Que a gente encontre uma saída, né? Porque tá complicada a coisa, né? Então que você deixe sua mensagem final, que você deixe os seus contatos para que as pessoas possam te encontrar, conversar com você também sobre, né? Trocar uma ideia sobre as histórias que vocês possam ter em comum aí. Com certeza. Olha, minha mensagem para 2021 é que tenhamos esperança, né? Que a vacina chegue e comecemos a ser vacinados. Eu quero muito ser vacinado e que vai ser um ano melhor, né? Acredito mesmo que 100% da população não seja vacinada, eu acredito que já vai ser um bom ano, porque 2020 foi um ano para esquecer, né? Muita gente morreu. Eu acredito que 2021 será um ano bem melhor do que 2020. Thaís, eu tenho a agradecer, né, pela entrevista, foi realmente bem bacana. A gente estava marcando essa entrevista há um bom tempo e não saía, e hoje saiu essa entrevista, foi bem legal, e eu quero deixar os meus contatos aqui para caso alguém queira entrar em contato comigo. Eu tenho um Instagram, que é o Gustavo Amorim 3105, e tenho o meu canal do YouTube, que é Gustavo Paes, o Paes é P-A-E-S, Amorim. É isso aí, Thaís, foi um privilégio estar aqui no seu quadro, passando essas mensagens para ti. Gostei bastante, Thaís. Muito obrigado. Bacana, eu que agradeço, Gustavo. Um grande abraço para você, um feliz 2021 e que ano que vem realmente nós tenhamos aí as melhores notícias, né? Essa vacina, igualmente, o que quer que seja. E que 2021 seja um ano de saúde para todos, né? Isso aí. Conversamos então aqui no programa Teletema Cast com Gustavo Amorim, ele que é jornalista e nos contou um pouco aí da sua vida também como pessoa com deficiência visual. Rádio Teletema, a trilha sonora do seu dia.